Salve rapaziada, estamos novamente com mais um Papo Base aqui diante da Rádio Marconi, nossa grande parceira e que transmite todas as nossas entrevistas para você no www.radiomarconi.net. Lá você confere tudo, beleza? Só que hoje o papo vai ser com um cara que, vou dar dica já de primeira, tem um dos gols mais importantes aqui da região. Ele que é filho do seu Dercy, da Dona Rose, 28 anos. Meu Papo Base hoje é com o Rafael Farias Niero, o Rafael Niero. Rafael, prazerzaço de ter aqui no Papo Base. Prazer meu. E cara, é muito bom entrevistar um cara que posso dizer que eu vi começar, tá aí grandão no mundo esportivo, no mundo jornalístico. Vai se formar agora, né, Rafael? Forma esse ano. Jornalismo. Jornalismo, desde 2012, né? Na batalha, continua. Batalha. Pois é, na correria. Muita gente que faz jornalismo aí tem que se desdobrar, né, Rafael? Porque muitas vezes não dá para conciliar todos os dias, porque é uma coisa do jornalismo que muita gente não sabe, que a gente tem hora para sair de casa, mas não tem hora para voltar, né? É verdade. É bem complicado. E muita gente não faz as matérias completas, vai fazendo aos poucos, né? E como é que tu lidar com isso, Rafael? Faculdade, jornalismo, Rádio Marconi, vida pessoal, correria, né? É verdade, tem que conciliar o trabalho, tem que conciliar a faculdade. Eu comecei, como falei, em 2012, né? E como trabalho nos jogos do Criciúma, você já falou aí, com as narrações dos jogos do Criciúma durante a semana, à noite, isso acabou com que a minha faculdade se estendesse um pouco mais. Certo. Né? Desde 2012, me formo nesse ano, 2019, e a gente tenta conciliar, né, as aulas com os jogos do Criciúma, com os trabalhos aqui na rádio. Então por isso que estou demorando um pouco mais aí para me formar. Ô Rafael, ainda sobre o jornalismo, você que faz a cadeira de jornalismo, qual a importância do curso de jornalismo hoje? Porque muita gente diz, para escrever um jornal, para falar no rádio não precisa de faculdade. Mas eu queria saber da tua opinião, é importante, não é? Ajuda, é um complemento somente? Eu acho que é super importante hoje a gente fazer uma faculdade de jornalismo, apesar de ter surgido isso, né? As pessoas falam, para você trabalhar no rádio, numa TV, ou até mesmo no jornal, não precisa ter o curso de jornalismo. A prática é fundamental. Agora, a teoria, a ética que você aprende na faculdade, corrigir aquilo que você vem fazendo errado. A faculdade ela auxilia muito, traz muito conhecimento, sem contar que a pessoa que faz e inicia um curso de jornalismo tem contato com diversas outras pessoas. Claro. Por exemplo, você citou a SATIC, que é a universidade em que eu estudo. Ali nós temos contato com diversas pessoas do meio jornalístico, profissionais que dão aula lá, que são muito capacitados, já trabalharam em diversos veículos aqui da região, do estado, e tem muito a agregar na carreira de um jornalista. Por isso que eu acho que é importante fazer o curso tão quanto importante como a prática. Com certeza, é uma conciliação. Conciliação. Ô Rafael, e analisando principalmente, eu sempre comento isso, tivemos uma entrevista com a Delor Lessa, com o Geraldo, com o Bicuda, eu sempre falo e chamo essa questão de novo à tona para quem trabalha na área. Nós vivemos um momento da política em que a gente viu que o jornalismo foi forte, foi muito questionado, inclusive até hoje alguns meios de comunicação são questionados. Como é que tu enxerga isso? O jornalismo ele está corrupto? O jornalismo está transparente demais? Ou o jornalismo tem um preço? Como é que tu faz uma análise disso? Olha, eu acredito e confio ainda no jornalismo de credibilidade, no jornalismo sério, em profissionais que realmente estão ali para informar e não para manipular, digamos assim, as pessoas, né? Então eu acredito no jornalismo sério. Temos vários veículos, vários profissionais capacitados hoje, muitas coisas se falam, né? Se fala mal de um jornalista, por exemplo, porque o jornalista está puxando para o lado A, esse jornalista puxa para o lado B. Eu não acredito nisso, eu confio no jornalismo ainda de credibilidade, com responsabilidade, pelo menos é isso que eu prego e tento fazer na minha carreira e vou fazer com certeza agora, mesmo não estando formado, mas a partir do momento que eu tiver o diploma em mãos, também continuar desempenhando esse mesmo trabalho. Para quando que está previsto o diploma? Final do ano. Final do ano. Vai ter festa. Der certo. Vai ter festa, tem que ter festa. Tem que ter, tanto tempo, o cara tem que comemorar, tempo, né? E me diz uma coisa, mas eu quero saber do Rafael, como eu falei, filho do seu Dercy,
filho da Dona Rose, o Rafael Niero. O Rafael Niero antes do jornalismo. O que era o Rafael? O que o Rafael fazia antes do jornalismo? Pai, se eu te contar, o pessoal acha. Quando tem o primeiro dia de aula, a gente tem que falar, né? De onde é que veio, como é que tá. Então, o pessoal ficava meio surpreso porque eu vim do curso de engenharia civil. Iniciei em 2011, logo depois que eu me formei no ensino médio, eu iniciei o curso de engenharia civil. Fiz 1 ano e meio. Não rodei nenhuma matéria. Cálculo. Tava chegando nas matérias mais difíceis ali, decidi por parar. Por quê? Comecei a ter oportunidade aqui na rádio. Para quem não sabe, em 2009 eu trabalhei numa empresa de esquadrias de alumínio. Posso falar o nome da empresa? Sem problema. A Lumasa. Trabalhei na Lumasa em 2009 por uns 3 meses. E aí depois recebi o convite da rádio para vir para cá. E daí foi onde eu me apaixonei pelo rádio. Tu já veio direto para Marconi? Vim direto para Marconi. Fazendo operação de áudio à noite. Eu era sonoplasta do programa Chora Viola. Chora Viola à noite. Era que horas era? Era das 8 às 11 da noite. Logo depois da Voz do Brasil. Solitário. Não, junto com o Fernando, né? Hoje o Fernando tá no SBT. O Fernando Machado. Fernando Machado apresentava, eu era o operador de áudio do Fernando. Então foi aí que, inclusive, ele que fez o meio campo, vamos dizer assim, para mim entrar aqui. Ele que me apresentou para a equipe, já conheci o Ed Carlos também. Claro. Então a partir daí foi onde eu comecei aqui na Rádio Marconi e me apaixonei pelo rádio. Daí, como eu estava ganhando algumas oportunidades aqui, disse, pô, engenharia civil não tem nada a ver com isso, né? Aí acabei abandonando, entrei no curso de jornalismo, fiz algumas matérias isoladas no começo, gostei e daí tô até hoje. E me diz uma coisa, como é que foi o teu primeiro contato no ar? Primeiro, a primeira vez nunca esquece de nada, né? Mas como é que foi a primeira vez? Puta, entrei no ar ao vivo. Ao vivo, cara, eu não entrei. A minha primeira vez foi gravado? Ar não foi ao vivo, foi gravado. Foi lá em 2010, eu acredito, depois de eu estar um tempo aqui na rádio. O Fernando falava, pô, tem que falar, cara, tem que falar. Daí, vamos gravar então. Aí tinha as charadinhas, aqueles negócios todos. Aí, eu gravei se a charadinha estava certa ou se estava errada. Era essa a minha participação. Era o começo. Foi aí que eu fiz a minha primeira participação no ar, daí depois comecei a ler alguns recadinhos, o pessoal ligava pra cá e tal, mandava um abraço e tal. Mas isso já era ao vivo aí? Isso ao vivo, daí ao vivo. Dava uma gaguejada ou não? Dava, vergonhado, tenho muita vergonha, porque não... às vezes não parece, mas eu tenho muita vergonha. Ainda hoje tenho vergonha ainda de falar em público. Falar no ar já não tenho mais vergonha, mas em público ainda sinto pouco. Então foi aí que começou a minha participação no rádio. Daí depois o Fernando saiu do programa, fiz alguns dias à noite no sábado, apresentei o Chora Viola sozinho aos sábados à noite. Depois mudei de horário, daí vim pra tarde trabalhar de operador de áudio, daí eu não falava mais nessa época. E aí eu comecei com o Frequência Jovem depois que o Fernando saiu daqui para ir pra Rádio Eldorado. Me diz uma coisa, Rafael. A gente sabe que a Rádio Marconi tem uma audiência tremenda e muitas vezes, mesmo tu sabendo que a rádio tem uma grande audiência, será que alguém me escuta? Será que alguém me ouve? Cara, quando é que tu percebeu assim, não, alguém me escuta, alguém me ouve, e como é que tu lidar com as pessoas que te reconhecem pelo nome e muitas vezes não reconhecem a fisionomia, porque o rádio, né, ainda não tem imagem. Mas como é que você lidar com isso? Pô, tu é o Rafael Niero que fala no rádio, como é que tu trabalha esse lado das pessoas te reconhecerem? Essa sensação que tu acabou de falar, de dizer assim, pô, será que estão me ouvindo? Será que não estão? Isso aí é diário. A gente, pô, será que eu dei informação? Será que o pessoal está ouvindo mesmo? Pô, futebol, será que o pessoal está ouvindo? A gente tem a noção da nossa audiência pelas mensagens, pelo feedback que o nosso ouvinte dá quando a gente sai na rua, ou quando a gente está numa festa, num encontro, algo assim do tipo. E é engraçado, rapaz, porque as pessoas acham que, no meu caso, né, eu tenho uma idade mais avançada. Você falou, eu tenho 28 anos. Eles acreditam que eu tenho 40, 50 anos. Daí a primeira impressão parece ser de decepção da pessoa. Pô, moleque falando. Ainda mais na questão de narrador, né? Grandão e tal, então... Pensa que é um grandão meio gordo, né? Que acha que trabalha em rádio é gordo. É que a gente, o ouvinte... Eu sempre digo, a gente mexe com a imaginação do nosso ouvinte, né? Então o ouvinte, ele imagina a gente, de repente, totalmente diferente do que nós somos, né? Então é bem engraçado quando tem esse contato. De repente, conhece esse cara aqui, esse trabalha na rádio. Daí fica aquela surpresa e tal, mas é bem bacana. E já conseguiu alguma coisinha, um almoço grátis, uma janta, um x-salada grátis? Não. Todo mundo diz que a gente que dá imprensa, vocês conseguem muita coisa grátis. Pelo contrário, mentira, aí o cara paga. Aí o cara paga. Aí o cara tem que pagar. Não.
Que eu me lembre não, rapaz. Ah, tem assim um almoço, sempre tá, tem um alguma negocinho na coisinha, casa de né? alguém, de repente. Mas não por Ô Rafael, por conta mas da mídia. o carinho das pessoas, principalmente uma Rádio Marconi que trabalha muito com o interior ainda da nossa região, é algo, acho que fora do normal, né? As pessoas têm muito carinho ainda para as pessoas que trabalham no rádio. E outra coisa também, o rádio passa muita credibilidade na informação. As pessoas se baseiam muito pela informação no rádio. É uma responsabilidade, né, Rafael? Ainda assim, né? Ainda mais você também que trabalha continue, com questão policial também. Ah, verdade. Né? É uma questão pesada também, né? E precisa muita credibilidade, né? Precisa ter credibilidade, precisa ter cautela na hora de dar informação. E assim, de repente surge uma notícia na rua, por exemplo, de algum caso aí, enfim, pode ser de polícia. Até você não falar na rádio, as pessoas não acreditam, né? Vamos ver se vai dar na rádio. Vai ser verdade se dá na rádio, ou se sair no jornal, ou se, enfim, num portal, na TV. Até então, vira apenas um boato, né? Certo. E aí, a partir do momento que sai no rádio, aquilo acaba se tornando uma verdade. Bom, Rafael, e outra coisa, como eu falei, você trabalha nesse setor policial, né? Pelas manhãs e à tarde a gente te ouve pela Ana Marconi falando... É um setor pesado, já passou algum perrengue, alguém já te ameaçou? Porque você já chegou aí, tipo, em cadeia, porta de cadeia, coisa... Já passasse um perrengue nesse sentido? Cara, não, porque... Tipo de ameaça, caso assim de ameaça? Porque muitas vezes já. Você fala... Você só dá os nomes quando a polícia repassa aí você... Alguém já falou, poxa, você falou lá do meu filho, ou a própria pessoa veio, falou assim... Já recebesse algum tipo de... gente, como eu falei, tem que ter cutucada? cautela. Já recebi processos também. Sério? Processos judiciais, que não deu em nada, né? Sim, porque a gente sempre trabalha, como falei, dentro da responsabilidade da informação. Então, não deu em nada o processo, mas já recebemos processo por isso. Agora, a ameaça não. Não, tipo de ameaça, não. Que bom, né? Nem agressão, ainda, que bom, né? esperamos ainda. que... Mas até, tipo, por trabalhar no rádio, a gente não expõe muito a nossa imagem e tal. Mas já trabalhei na TV também, com o setor policial. Canal 19, né? Canal 19, TV certo. Criciúma. E aí, ali era mais exposto. Tem que ser mais delicado, porque tu tava muito mais exposto, as pessoas te conheciam mais e tal. Então tinha... Mas já fomos no presídio Santa Augusta, já andamos em viatura da Polícia Militar, certo, né, acompanhando ocorrências, já acompanhamos prisões, operações da polícia, tudo em loco mesmo, certo. acompanhando a ação da polícia. Já fomos em delegacias diversas aqui da região. Teve algum caso que te chamou a atenção, até pela questão emocional, pesado? Assim, que tu parou, te deu ruim? Todos dão, né? Quando é policial, todos dão. Mas teve aquele que tocou muito? Teve alguns casos, os casos que mais me marcam, assim, são os casos de acidentes, que a gente... Né? Automobilismo, enfim, qualquer coisa? Qualquer coisa. Então são casos mais marcantes, são os casos de acidente. Teve um caso de um motociclista, vou contar aqui rapidamente. Teve um caso de um motociclista que se acidentou, faleceu no local. E a mãe dele veio ali no local depois de receber a informação. Nossa. E ver aquilo ali, cara, me tocou, fiquei um tempo... ali mesmo sendo o mais profissional possível. É impossível tu não se tocar com uma cena daquela, sabe? Então aquilo ali marcou pra mim, tenho certeza. De todo o tempo que eu faço jornalismo, faço polícia, foi o fato que mais me marcou. Tu vai sempre lembrar... Eu lembro sempre desse caso. Então marcou muito, a mãe ali vendo o filho e tal, entrou em pranto na hora, né? E um segundo caso que marcou foi quando eu estava na TV, em Criciúma. Nós fomos na central de plantão policial, que tinha uma ocorrência lá de tráfico de drogas. Era um rapaz que tinha uns 30 anos de idade, e ele foi preso pela polícia militar em flagrante, estava com droga, estava com crack naquela oportunidade. E aí, o cara ele estava traficando, mas era um cara que não apresentava risco, digamos assim, né? De ameaça. Tava lá meio triste e tal, daí eu iniciei uma conversa com ele. E essa conversa me marcou também. O cara, daí ele me contou por que ele precisou entrar no mundo do crime, daí até ele começou a chorar e tal, que ele sentiu a necessidade de entrar ali, traficar, para poder ter dinheiro para manter a família dele. Certo. Aí ele me explicou que tinha uma filha, daí começou a chorar, porque a menina ia ficar sozinha agora, uma criança de 3 anos de idade, inclusive o cara tinha tatuado o nome dela no peito da filha. Então foi outra situação que marcou também, apesar dele estar fazendo a coisa errada, que era traficando, mas a história que ele contou... Tem a sensibilidade da coisa. Então foram 2 fatos da área policial que eu acompanhei, um do trânsito da área policial que me marcou nesse tempo todo. Ô Rafael, você fez, como disse, o Canal 19, né, rádio e também escreve. Também escrevo. Escreve no Jornal Panorama, né, a página de 10 anos esportes.
Qual a diferença? O que tu te sente mais à vontade e qual a diferença entre sempre a imprensa escrita, falada e a vista, né? Que é a da televisão. Verdade. Tu tens um discernimento assim pra ti a diferença dos três? Qual que tu mais se sente à vontade? Eu trabalhei nos 3 veículos, né? Uma coisa que eu falava sempre é assim, nunca vocês vão ver eu escrever no jornal. Agora eu digo, nunca diga nunca, Nunca né? diga nunca. Diga nunca. Recebi o convite do Sérgio Costa há 3 anos. Comecei a escrever e gostei demais, cara, de escrever, né? Escrever esporte, gosto muito do esporte, esporte amador principalmente. Tem muita diferença, eu acho que cada um profissional se identifica mais com uma área. Trabalhei na TV, no jornal e no rádio, e eu me identifiquei mais com o rádio. O rádio é uma paixão, né? Desde 2009, eu até costumo dizer que eu ouço rádio desde criança, cara. Sempre gostei, sempre tive um... É cultural nosso, né? Cara, os nossos pais futebol no rádio. Ouvia futebol no rádio. E o rádio foi uma paixão. Me encantei pelo rádio, espero nunca sair do rádio, continuar. Posso trabalhar em outro veículo, na TV, sim. continuar no jornal, mas pretendo continuar com o rádio também. Como diz a nossa professora, a CAC, a rádio é uma cachaça, enfim, não adianta. Um vício, quem entra, né? tu não sai mais. Verdade. E aí tu falou do esporte, cara. E, cara, eu sou um cara que eu ouço você narrando, eu escuto, né, as transmissões do Criciúma. Como é que tu, Rafael, vou virar narrador? Porque é uma coisa difícil. Não é uma coisa assim, eu vou pegar o microfone e vou narrar. Não é, tanto é que não tem muitos narradores na região, tanto as rádios muitas vezes trazem de fora. Nós tivemos grandes nomes aqui na região, na Rádio Marconi mesmo, né? E como é que tu percebeu, como é que tu entrou no mundo da narração esportiva? Eu entrei na narração em 2013. Primeiro, antes, só para completar, eu comecei no esporte já em 2011, final de 2011 para 2012. Fiquei incomodando o Enio um tempão. Pô, Enio, deixa eu trabalhar no esporte e tal, eu tenho vontade. Apresentei um Em Cima do Lance nas férias do Janguinha, quero fazer aí o plantão. Aí ele me colocou no plantão, comecei no plantão. Fiquei incomodando ele, pô, quero ir pra reportagem agora. Aí até ele comentou, pô, então faz uma reportagem aqui, simula um lance pra mim. Pô, foi ruim pra caramba, mas ele não falou pra mim, cara, ele fala hoje, né? Pô, foi ruim, assim, eu fiquei com medo de... Tá, enfim, ele me colocou na reportagem, fiz uma reportagem, fui aprendendo. Aí chegou um dia, eu falei, quando o Sérgio Andrigo era o nosso narrador ainda, disse, pô, Sérgio, eu tenho uma vontade enorme, cara, de fazer narração. Isso me encanta, a narração me encanta, ouvi grandes narradores, ouvia quando criança Oscar Ulisses, da Rádio Globo, e ouvia desde quando eu tinha 10, 11 anos de idade, aquilo ali me encantava. Aí o Sérgio me falou uma coisa que eu levo até hoje, esteja preparado que a tua hora um dia vai chegar. Um dia pode ser que tenham 4, 5 narradores na emissora que tu tiver. Uma hora esses 5 não vão poder por uma questão de saúde, de repente, compromissos, e daí tu vai estar ali para assumir. E foi o que aconteceu. Depois o Sérgio saiu aqui da rádio, veio o Joel Bernardo, veio outras pessoas que também faziam. Por conta de alguns compromissos, as pessoas não puderam fazer narração. E eu tava lá. Se precisar eu faço narração. Aí foi um dia, lembro do meu primeiro jogo que eu fiz, foi do Clube Atlético de Vila, no Regional da Alarme. Certo. E em 2013 foi. E aí a partir daí comecei a narrar, o pessoal gostou, colocaram eu nos outros jogos. E sentiu à vontade logo no começo? Me senti à vontade, mas um pouco, como é que eu vou dizer, amarrado assim, a narração. Não tinha um vocabulário muito bom na época. Você precisa de... Quanto mais palavras você tiver no seu vocabulário, você vai conseguir descrever melhor o lance. Então eu não tinha isso naquela época. Mas aí com o tempo eu fui aprendendo. E desde 2013 fiz o esporte amador, 2014 entrei no esporte profissional. E hoje transmitindo os jogos do Criciúma. E porque você transmitir uma partida pela televisão, você não precisa ter esse conjunto de palavras, esse vocabulário, porque tem a imagem, você consegue dividir. Mas no rádio é pensamento rápido, você vai ter que formar uma história. Eu sempre digo, o cara que narra um jogo, ele conta uma história pro cara que tá do outro lado ouvindo, e a imaginação do cara vai estar... E é muito difícil, porque até mesmo você é repórter, eu já fui uma vez repórter de campo, eu fui Joinville e Criciúma, é difícil, tu tem que ter um pensamento rápido, discernimento rápido, e cara, e tu fazer essa junção
é muito complicado. Teve alguma falha tua que disse, meu Deus, o que é que eu fiz? Cara, falha tem todos os jogos, né? tem todos os jogos. As pessoas que estão ouvindo, ela não reparam. O André pega muito no meu pé, que às vezes eu erro o nome de um jogador, falo de um jogador, mas é outro. Isso acontece sempre, porque para as pessoas que não conhecem, a gente faz os jogos da cabine, né? Então há uma certa distância até o gramado. Às vezes, por exemplo, a gente enfrenta estádios aí com iluminação ruim à noite. Outra coisa que atrapalha muito a gente, a questão da cor da camisa, o número do uniforme, essas cores às vezes se misturam. E acabam confundindo. Então são várias coisas que fazem a gente identificar um jogador. A estatura, o corte de cabelo, a cor da chuteira, o número da camisa é o principal. Claro. Mas nem sempre só o número da camisa vai nos auxiliar. Mas acontece erros diversos na jornada esportiva. Mas que um erro assim grotesco assim, eu já errei o placar do jogo, às vezes, falar o tempo errado, são coisas que vão acontecendo, mas que na hora a gente, por ser muito rápido, a gente acaba se corrigindo e fica tudo certo. E eu vejo que durante as transmissões vocês têm uma interação muito grande com o ouvinte, né? O pessoal sempre mandando um recadinho, e é legal o pessoal participar. E eu vejo também que com o tempo, as narrações esportivas dentro do rádio eles estão se tornando, além de mais dinâmicas, mais despojada, mais descontraída. O locutor ele brinca com o ouvinte, ele brinca com a situação e deixa a coisa mais atraída. Tá mudando, né? Tá mudando. E a interação com esse público também, ele participando diretamente da narração é legal também. Hoje não só o rádio, a TV, enfim, tudo isso deixou aquela questão séria, vamos dizer assim, de lado, né? Aquela questão formal, né? Passou a ser mais descontraído, mais light, né? O futebol da mesma forma no rádio. E nossa audiência cresceu muito com a chegada do FM, o retorno dos nossos ouvintes aumentou muito, até comentamos essa semana, inclusive, o quanto que a Rádio Marconi cresceu no esporte. Questão de viagens, a gente está indo acompanhar o Criciúma em todos os jogos fora agora, né? E isso faz com que o ouvinte tenha um gosto ainda mais pelo futebol, pelo nosso Criciúma, apesar da fase do Criciúma não ser tão boa assim, já foi melhor, né? Mas enfim, a gente está com uma audiência bem bacana e aí a gente tem que descontrair, né? Tem que tornar aquele momento agradável para o nosso ouvinte. Apesar do jogo estar ruim... Não, é isso que eu ia falar, você às vezes pega um jogo ali, teve os jogos do Criciúma que eu estava no estádio que, porque eu não tinha pago para entrar, senão eu tinha... Que, cara, vocês têm que se desdobrar em 10 ali, né? Tem que passar a emoção do lance. Tem que trazer os detalhes, tem que trazer o que está acontecendo, mas de uma forma atrativa. E às vezes o jogo não ajuda, realmente, né? Chove, a bola não anda. O caso que foi aí com o Ercílio. Com o Ercílio, que deu a bola não andava. Os caras estavam tirando água com porta dentro do campo. Era só pontapé, pancadaria durante o jogo. E, enfim, jogo truncado mesmo. Então a gente tem que colocar emoção naquele jogo. Pô, o cara que tá ouvindo o rádio, se o jogo tá desanimado, a gente falar que tá ruim, ele vai desligar o rádio e vai fazer outra coisa. Então a gente tem a obrigação, digamos assim, de prender a audiência do nosso ouvinte e mexer com a imaginação dele, fazer ele imaginar tudo aquilo que está acontecendo. Então realmente o rádio tem que ter emoção. Que legal. Rafael, e pra gente finalizar o nosso papo aqui, que tá muito legal, cara, eu sempre peço para as pessoas deixarem uma vontade e uma mensagem. O que é que o Rafael gostaria nesse 2019? Que podemos dizer que está se iniciando, nós estamos em abril aí, mas a gente está ainda começando, né? O carnaval foi até tarde, né? O carnaval. O que é que o Rafael gostaria? Ou de narrar, ou de noticiar em 2019 aí, que seja uma coisa que pro Rafael é bom isso. Cara, eu esse ano tive uma das experiências mais legais no futebol, na narração. Foi o jogo contra o Joinville, o gol do Daniel Costa, foi um dos momentos mais emocionantes que eu tive no futebol. Teve outros momentos, mas como esse é o mais recente, eu vou lembrar desse. Então eu quero ficar nessa linha do esporte. Quero narrar esse ano a vitória do Criciúma na final do Campeonato Catarinense, pra gente ganhar o título. Né? Se Deus quiser. Faz tempo que a gente não ganha. Deus quiser. E quem sabe um acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, merece. Que é o esporte, o Criciúma é uma coisa que movimenta todo o sul, movimenta toda a economia, movimenta a cidade, a economia. Como eu comentava isso ontem, que o estádio lotado, ontem que eu falo, a gente no jogo contra a Chapecoense na Copa do Brasil, que o senhor foi eliminado, o estádio lotado, como a economia, como a região se movimenta, como tudo gira em torno daquilo, como é importante ter o Criciúma, né? Quer um exemplo? Ontem saí do estádio, o cara do espetinho de gato disse assim, hoje não tem promoção, porque vendeu tudo o espetinho. Quando o jogo é ruim, sobra. não vai ninguém. Sobra.
3 espetinhos, 4 espetinhos por 10 reais. Aí ontem não tinha promoção, era 5 reais cada e não tinha choro. Por isso que a gente cobra sempre uma responsabilidade da diretoria, sempre teve esse caso do Jaime da Alfarrade, porque é uma coisa que, por mais que seja CNPJ, seja empresa, é uma coisa muito maior que a paixão. Verdade. E mexe muito com a paixão, né, Rafael? Esperamos que melhore, né? Tá melhorando, já mostrou isso, né? Bons jogadores. Infelicidade contra a Chapecoense, poderia ter passado a próxima fase da Copa do Brasil, mas agora tem um desafio aí domingo que vem o Avaí. Contra o Avaí. Vamos pra cima deles, né, pô? Essa entrevista vai sair domingo, o Rafael vai dar... Domingo? Que horas? Vai ser de manhã. De manhã? Quanto é que vai ser? Placar 2-1 Criciúma. 2-1 Criciúma, tá registrado, hein? Vamos pra cima deles. É um jogo ou 2? É um jogo só, é só mata, não é só mata-mata, é só mata. Ganhou, temos lá. Rafael, cara, um abraço, obrigado, boa sorte, boa formatura, obrigado, espero ser convidado. Com certeza. E a gente bateu esse papo com o Rafael, gente fina e todo mundo ligado aí no esporte da Rádio Marconi, narração de primeira, uma equipe maravilhosa, Janguinha, o André Nickley, pô, tá na ordem, né? André, pô, depois começou a comentar, o Cristiano não ganhou mais nada, pô. O André, Enio, Gustavo, todo mundo. E vai estar lá curtindo na 99.9 FM. E aqui o Papo Base no www.radiomarconi.net. E também você pode seguir no nosso canal lá no Base Filmes. Segue, curte, ativa sininho, faz tudo aquilo que você sabe, que a gente sempre vai ter um bate-papo legal com uma galera aqui de Uruçanga, toda a região. Valeu? Até semana que vem com mais um Papo Base.